Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente a hora que vocês estão assistindo esse vídeo aqui. Eu vou gravar alguns vídeos. Vamos ver se dá certo. Estou aprendendo a mexer em algumas ferramentas. Talvez esse vídeo seja meio chatinho, assim. Depois eu vou aprendendo, vou colocando umas coisas a mais aqui. Eu consegui, aprendi já a fazer algumas coisinhas. Vamos lá. A gente vai continuar, né? Da onde a gente parou. Porque provavelmente a gente vai ficar mais uns 2 meses aí em casa, né? E por falar nisso, né? Espero que todos vocês estejam bem e que vocês estejam em casa, lógico. Não fiquem andando por aí sem necessidade, porque a coisa tá ficando séria. E se vocês forem sair, por favor, gente, façam como Kakashi. Usem máscara. Não saiam de casa sem usar a máscara. Você viu que anime ajuda a gente até nisso, né? Então, olha, eu vou passar aqui, vou fazer uma apresentação de slides, tá? Esses slides que eu for usar aqui nessa aula, eu vou disponibilizar também junto com o vídeo. É lógico que um slide sozinho, sem explicação, fica meio sem sentido. Então, seria interessante que se você tá estudando isso, veja o vídeo. Depois você pode pegar o slide para tentar rever algumas coisas, tá? Então, a matéria que a gente estava estudando era essa. A gente estava falando sobre calor, temperatura, né? E agora, a próxima matéria, que seria o tema 2 da apostila de vocês, são trocas de calor. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem parar esse vídeo, faz uma pausa nele e vai buscar a apostila. Vai acompanhando pela apostila. Porque depois no final vocês vão ter que respondê-la, tá? Então, peguem a apostila de vocês. Aí qualquer coisa, vocês voltam daqui a pouquinho, tá? Eu não vou falar qual é a página, porque a minha apostila é a apostila de professor. E a apostila de professor é diferente. Então, as páginas que estão na minha apostila não são as mesmas de vocês. Então, procura lá, tema 2, troca de calor, tá? Então, como a gente viu antes, né? A gente viu a diferença entre calor, temperatura, né? Que o calor, ele é a energia térmica em trânsito que passa de um corpo para outro. E a temperatura é o grau de agitação das moléculas, é o quanto essas moléculas estão agitadas. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Agora, a gente vai falar de trocas de calor. É exatamente essa energia que passa de um corpo para outro, de um objeto para outro, né? Lembra que eu falei, né? Já acabei de explicar, né? Que o calor é diferente de temperatura. E esse calor que eu tô falando não é calor de sensação térmica. Fala assim, nossa, hoje tá calor. Sensação é difícil da gente medir, porque para mim pode estar calor, mas para outra pessoa pode estar frio. Então, calor não é uma boa escala, assim, essa sensação térmica, né? Não é uma boa escala pra gente estudar, porque como cada um percebe de modo diferente, ia ficar muito desencontrado. Então, o calor aqui é a energia térmica que passa de um corpo para o outro. Quando a gente encosta um objeto em outro, então quando um objeto está numa sala com uma temperatura diferente dos demais, o calor ele passa sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Lembra que eu pedi para vocês colocarem a mão na carteira, que é de madeira, e colocar a mão no pé da mesa? Então, assim, o calor da mão de vocês passou, a mão de vocês está mais quente do que a mesa, então o calor da mão de vocês passou para a mesa. E fez a mesma coisa com a perna da mesa, só que parece que a perna da mesa está mais fria. Por quê? Porque o calor da mão de vocês passa mais rapidamente para um metal do que para uma superfície de madeira. Então, quanto mais condutor de calor for o metal, mais rápido ele vai tirar o calor do outro objeto que está encostando nele, né? Quando a gente encosta esses objetos uns nos outros, eles tendem a entrar em equilíbrio, ficar os dois com a mesma temperatura. Então, eu encostei uma coisa mais fria numa panela quente, depois de um certo tempo, eles vão ficar com a mesma temperatura. Por exemplo, aqui, eu coloco gelo no refrigerante, no suco. Para que eu faço isso? Para o refrigerante
esfriar. Então, o gelo está com uma temperatura mais baixa que o refrigerante. Então, ele vai tirar calor do refrigerante. Então, a gente vai colocar ele dentro do copo. O calor, já que o refrigerante está mais quente que o gelo, o calor vai passar do refrigerante para o gelo. Aqui é a mesma coisa. O calor do gelo vai passar, ou o calor da latinha vai passar para o gelo. Então, o gelo vai esquentar e a latinha vai esfriar. Se a gente deixar aqui muito tempo, ou todo o gelo vai derreter, ou o refrigerante daqui de dentro iria congelar, né? Mas fora de um congelador fica difícil, tá? E aqui, essa panela, quando a gente coloca no fogo, o que acontece? O calor da chama está passando para a panela, que está passando para a água. Então, o calor está sendo transmitido aqui, da fonte mais quente para a fonte mais fria, até que eles atinjam um equilíbrio térmico, tá? Outra coisa, é sempre o calor que passa de um corpo para outro, não é o frio. Não sei se vocês lembram que eu falei. Lembra do frio? Quando a gente abre a porta, tá um dia frio, a gente abre a porta, alguém fala assim, não, fecha essa porta porque o frio está entrando. Não é isso que acontece. Não é o frio que entra, é o calor que sai. Então, a gente tem diversas situações que a gente fala assim, ai, nossa, isso aqui está... Você pega o gelo na mão, aí parece que está passando frio para sua mão, mas o que está passando, na verdade, é o calor da sua mão para o gelo. Tem algumas coisas que são isolantes, né? No caso, isopor é um isolante térmico. A gente usa roupa, que também é para isolar. Isola o nosso corpo do ambiente, faz com que o calor do nosso corpo não seja perdido para o ambiente. Então, a blusa, ela não é quente, ela só vai manter o calor do nosso corpo, tá? Então, aqui eu tenho algum exemplo de quando a gente for falar de equilíbrio térmico. Eu acho que para a maioria das salas eu cheguei a passar um exercício sobre isso. Eu não sei se foi para todas, eu espero que tenha sido, mas eu vou explicar agora aqui. Porque a última matéria que a gente viu foi dilatação térmica, né? Então, acredito que isso aqui eu cheguei a passar. Então, se eu tenho dois objetos em temperaturas diferentes no início, eles são iguais, né? Porque também o tamanho depende, o tamanho também influencia. Então, aqui, eu tenho um objeto que está a 100 graus Celsius e um outro objeto que está a 30 graus Celsius. Se eu encostar os dois, o calor vai passar de um para o outro. Então, o calor vai passar desse que está com a temperatura mais alta para esse que está com a temperatura mais baixa. E depois de um certo tempo, eles vão atingir o equilíbrio térmico, ou seja, os dois vão ficar com a mesma temperatura. Então, como é que eu faço isso? Eu vou somar a temperatura deles. Então, aqui, se eu somar as duas temperaturas, vai dar 130 graus. E aí, eu vou dividir por 2. E aí, eu encontro esse valor da temperatura no equilíbrio térmico. Isso, gente, eu considerei os dois corpos iguais. Porque os corpos também podem ter capacidades diferentes de absorver o calor. Isso a gente vai estudar mais pra frente. E aí, pode ser que não fique exatamente certinho lá no final, a não ser que você deixe muito tempo, tá? Então, o equilíbrio térmico a gente alcança dessa forma. Mas a gente só tá falando que o calor foi transmitido de um corpo para o outro, que passa do mais quente para o mais frio, mas eu não disse como. Existem alguns processos que o calor pode ser transmitido de um corpo para outro, tá? Então, são 3 processos que nós vamos estudar, que é o processo de condução, de convecção e de irradiação. A gente vai ver cada um deles separadamente. O primeiro, que é o de condução, é quando o calor passa diretamente, entra em contato direto e vai percorrendo tipo uma superfície, como nesse caso aqui, né? O calor está sendo gerado aqui pela fogueira e está esquentando essa parte aqui desse pedaço de ferro. Por condução, o calor está sendo transmitido por toda a extensão da barra. Então, ele está sendo transmitido porque uma molécula está encostada com a outra e ela vai transmitido para outra que está encostada nela e até atingir a mão da pessoa aqui. Então, condução é assim, quando você coloca uma panela no fogo e pega num cabo, ela vai estar quente. Esses cabos da panela a gente chama de baquelite. Ele é um ótimo isolante térmico. Então, demora muito, muito, muito para esquentar. Por isso que a gente consegue pegar uma panela que está no fogão com certa segurança, tá?
mas o calor está sendo transmitido para ele. Então, a gente tem esse processo aqui de condução. O outro processo que eu falei é de convecção. Quando o calor vai sendo transmitido por uma massa de ar aqui, ó, é o ar que tá esquentando aqui, o ar esquenta aqui mais embaixo, aí ele começa a subir o calor até a mão da pessoa. Acontece isso também nos líquidos. O líquido tá lá dentro da panela no fogo, aqui embaixo começa a esquentar primeiro, né, porque tá mais próximo do fogo. E o que acontece é que cria correntes de convecção aqui, ó, aqui tem uma setinha vermelha e uma setinha amarela, não sei se tá muito pequenininho, que essas correntes de convecção faz o quê? Quando a água aquece, ela sobe. A água quente subiu, ela vai ocupar o espaço da água fria que estava aqui em cima. Então, a água fria vai descer. E aí, a água fria vai esquentar aqui embaixo e vai subir. E assim, vai tendo um ciclo, tá? A mesma coisa acontece no nosso ambiente. O sol, ele aquece o solo. E aí, o ar quente que está aqui embaixo sobe. E o ar frio, que está mais para cima, desce. Isso cria as brisas, né? Cria ventos, porque quando o ar quente sobe, ele deixa um espaço vago. E quando você esquenta ele ocupa um espaço maior. Quando ele chega lá em cima, o ar frio vem completar aqui, ele vem ficar no mesmo lugar que o ar quente estava anteriormente. Então, ele deixou um espaço vago, o ar frio desceu e ocupou esse espaço. Então, esse é um processo que acontece diariamente, tá? Por causa disso, tá? A gente sabe, ó, o ar quando ele esquenta, ele sobe. E o ar frio desce. Por isso que aquelas geladeiras mais antigas que tinham o freezer, o congelador separado, o congelador fica na parte de cima. Por quê? O gelo ali começa a esfriar tudo, o que está dentro daquele congelador. Então, o ar frio vai descer para o resto da geladeira e vai esfriar a geladeira inteira. Tá? Quando vocês forem fazer um farofão na praia e forem levar uma caixa de isopor com bebidas, o certo é colocar o gelo por cima da bebida, porque aí vai manter tudo frio por igual. Porque o ar frio que está ali perto do gelo vai descer. Então, ele vai ficar frio até a parte de baixo da caixa de isopor. Se colocar o isopor por baixo e as garrafas em cima, as latinhas em cima, só as latinhas que estão em contato com o gelo que vão esfriar, tá? Então, ó, já sabe, caixa de isopor, se é para manter as coisas frias, coloca o gelo por cima. E é por isso também que quando a gente vê ar-condicionado, usar sei lá como que fala o plural disso, o ar-condicionado é colocado na parte de cima da sala, por exemplo. Se tem uma sala, o ar-condicionado está na parede mais para cima, porque ele vai esfriar aquele ar que está em cima e vai fazer com que ele desça. E aí o ar quente sobe e vai ser esfriado. Aquecedores normalmente ficam na parte de baixo, porque aí ele aquece o ar embaixo, o ar quente sobe. Então, desse jeito é para que tudo fique com a mesma temperatura, tá? Então, a convecção ocorre em fluidos. O ar é um fluido, o líquido é um fluido. Então, convecção ocorre nos fluidos. Outro processo que eu falei para vocês... Ai, o cachorro teve que latir agora. É o que acontece, né? Vamos ver se ela parou. Então, tem outro processo que é a irradiação. A irradiação acontece à distância. Então, o calor do sol chega até a gente por irradiação, por ondas eletromagnéticas. Os outros dois processos, condução e a convecção, só ocorrem quando a gente tem um meio material. Por exemplo, a condução acontece nos sólidos, a convecção acontece nos fluidos, né, no ar e na água. Agora, a irradiação, ela consegue passar pelo vácuo. Então, as ondas eletromagnéticas, elas percorrem todo o espaço que está aqui, que é um vácuo, não tem ar, não tem nada, e chega até a Terra. E esse calor veio através da irradiação. Quando chega aqui na Terra, a gente pode se esquentar com o calor do Sol, tá? Outra coisa que também irradia é um ferro de passar roupa. Se você encostar a mão nele, você vai ver que ele está quente por condução. Mas se você chegar próximo a ele, antes de encostar, você vai perceber, você consegue sentir um pouco do calor dele, porque ele também emite
calor por irradiação? Quando uma parede ficou o dia inteiro no sol, chega no final do dia, você chega próximo a ela, mesmo sem encostar nela, você sabe que ela está quente, por causa da irradiação. Então, normalmente, os processos, eles podem ocorrer tudo junto. Por exemplo, aqui nessa figura, tem uma fogueira aqui. A fogueira, ela está esquentando o ar aqui próximo a ela, ele está aquecendo, está subindo pelas correntes de convecção, né? Então, esse aqui é o processo de convecção. Se eu colocar um pedaço de metal, alguma coisa aqui nela, eu posso transmitir o calor por condução. E aqui, se eu chegar perto da fogueira, do lado dela, assim, eu também vou sentir que ela está quente. Então, esse calor está chegando até a gente por irradiação. Uma coisa que é bem interessante dependendo do equipamento, do meio que você está usando para manter a temperatura de algo, eles vão tentar proteger o que tiver lá dentro. Por exemplo, a caixa de isopor, ela está impedindo que as coisas lá dentro esquentem ou esfriem, né? Dependendo, você pode colocar uma coisa quente na caixa de isopor também. Ela impede por condução, porque você está em contato com o isopor, ele não está em contato direto com o ambiente. Se você deixar ela fechada, tá também impedindo que ela saia por convecção, tá? Uma garrafa térmica, por exemplo, que eu acho que é o melhor exemplo que a gente pode ter. Se vocês já viram como que é a garrafa térmica por dentro, vocês vão ver que ela é de vidro e ela é meio espelhada. Por quê? O que acontece? A garrafa térmica, ela tem uma parte de vidro, esse vidro ele é duplo. Entre essas camadas de vidro, há o vácuo. Então, ali, o que está ali dentro não vai conseguir passar para a parte externa, porque tem o vácuo, não dá para passar por condução. Se você deixar a garrafa térmica bem fechadinha, ela também não vai perder calor por convecção. Na hora que você abre a garrafa térmica, um pouco do calor sai, certo? E ela é espelhada para impedir que o calor se perca por irradiação. Então, as ondas eletromagnéticas, que são as responsáveis por transmitir o calor dessa maneira, elas podem ser refletidas. Então, elas podem ser refletidas no vidro e num espelho. Então, é um jeito de eu prevenir que esse calor se perca por irradiação, tá? Então, era isso aqui que eu queria falar. Vocês vão fazer os exercícios que estão aí na apostila de vocês, no caderno de aluno, que é o tema 2, que são as trocas de calor e propriedades térmicas da matéria. Então, aí vocês vão fazer os exercícios, as atividades 1 e 2, tá? Então, se vocês estiverem acompanhando aí, ó, a atividade 1 tem várias perguntas aqui. Essas perguntas, algumas delas, a gente já respondeu lá em outra parte da matéria, não com esse vídeo aqui. E deixa eu ver quantos, tem várias. Aí, a atividade 2 tá falando sobre condução, irradiação e convecção. Tá pedindo para vocês assistirem esses vídeos aqui. Se vocês puderem assistir, seria interessante, porque vocês vão ver os experimentos ocorrendo, tá? Se vocês não assistirem, por causa dessa explicação que eu dei para vocês, já ajuda vocês a responderem essas perguntas aqui. Então, a pergunta 1 da atividade 2 é para vocês escreverem quais são esses 3 processos e como eles são transmitidos. Por exemplo, vocês vão falar, condução. Na condução, o calor é transmitido através do contato, tá? Aí vocês dão um exemplo. Não vou dar um exemplo, senão vocês vão colocar o exemplo que eu falei. Aí vocês vão falar da convecção, que ele é transmitido pelas partículas em movimento, por exemplo, no líquido, né? No ar. E a irradiação é o processo que pode ser transmitido à distância. Não precisa de um contato direto. Vocês podem voltar e rever o vídeo para falar disso, tá? E aí vocês vão também escrever o que vocês, no dia a dia de vocês, como que vocês, quais são os fenômenos, né, de transmissão de calor que vocês conseguem, que vocês têm contato durante o dia, tá? E a pergunta 3 eu respondi aqui no vídeo, tá? Eu falei do que a pergunta 3 aqui
é sobre o ar-condicionado e o aquecedor. Então, isso aí eu já falei para vocês, tá? Então, dá para vocês responderem todas essas... Deixa eu voltar aqui. Dá para vocês responderem essas perguntas com esse vídeo que eu acho que já ficou grande demais, tá? 20 minutos, eu acho que tá de bom tamanho para a pessoa ficar ouvindo, né? Então, pessoal, ó, não esquece de colocar lá no grupo se vocês querem ter uma live ou não. Se tiver perguntas, pode fazer as perguntas pelo WhatsApp. As atividades que é da apostila não vai caber na apostila. Então, vocês tirem as suas... faça no caderno e depois tira a foto para me mandar, tá? Eu vou colocar qual é a data limite para me mandar essas atividades, tá? Mas primeiro façam as outras, que é pro dia 11, então provavelmente vai ser para depois dessa data, tá? Só façam, depois vocês me mandam. Então é isso, pessoal, espero que a gente fique bem, tá? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijão para vocês.